Dizem que há histórias na Bíblia que revelam o amor e a misericórdia de Deus, mas também existem aquelas que nos fazem questionar tudo o que acreditamos sobre sua justiça. Imagine um profeta que, ao ser zombado, clama o nome do Senhor, e 2 ursas surgem do nada, atacando 42 crianças. Parece brutal, não é? Mas e se esse acontecimento escondesse uma verdade muito mais profunda do que um simples ato de fúria? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em uma das passagens mais perturbadoras e enigmáticas das Escrituras. O episódio que mostra o lado sombrio de Eliseu, o homem que herdou o espírito dobrado de Elias e com ele uma carga espiritual que poucos suportariam. Antes de julgá-lo, respire fundo. O que você vai ouvir agora desafiará sua noção de justiça, fé e santidade. A Bíblia não poupa detalhes, e esse evento em Betel está lá por um motivo. Eliseu, o sucessor de Elias, foi chamado para restaurar uma nação quebrada pela idolatria. Ele não era apenas de milagres, era um porta-voz direto da vontade de Deus. E quando homens zombavam de um profeta, zombavam do próprio Deus. Mas será que isso justifica a tragédia? Ou há algo que os olhos modernos não conseguem enxergar? Algo que só pode ser compreendido quando se entende o peso espiritual de ser um profeta? Voltemos no tempo. O sol de Israel queimava as colinas de Betel, uma cidade marcada por idolatria e rebelião. Ali, a fé do povo se corrompia sob altares de bezerros de ouro. Eliseu subia o caminho após despedir-se de Elias, carregando sobre os ombros o manto da profecia. Em seu coração, o eco da promessa: o espírito dobrado do teu mestre será sobre ti. Ele andava só, mas não estava só. O peso da glória divina o acompanhava. Foi então que surgiram eles, um grupo de jovens, zombadores, insolentes. Sobe, careca! Gritavam com escárnio. À primeira vista, parecem apenas palavras de ofensa, mas em um contexto espiritual, eram uma afronta direta ao poder de Deus. Diziam, zombando da ascensão milagrosa de Elias, como se desafiassem Eliseu a provar ser também um profeta. Careca, uma zombaria que carregava desprezo e desacato. Eles não estavam apenas rindo de um homem calvo, estavam desprezando a unção, negando o sagrado. O ar pareceu mudar. Eliseu parou, virou-se lentamente. O silêncio se espalhou entre as colinas. Seus olhos firmes e frios não olhavam os jovens, olhavam através deles. Em nome do Senhor, disse ele. E naquele instante, o invisível se tornou tangível. Das sombras do bosque, 2 ursas surgiram com fúria. O chão tremeu sob seus passos e os gritos ecoaram por Betel. 42 caíram. Não houve espadas nem exércitos. Apenas a manifestação de algo muito maior. Um juízo divino. O poder que Eliseu carregava não era humano. Mas o que realmente aconteceu ali? Deus puniria jovens por zombarem de um profeta? Ou o que presenciamos foi o reflexo de uma nação inteira que havia esquecido o temor ao sagrado? Para entender, é preciso mergulhar no contexto. Naquela época, desrespeitar um profeta era mais que insolência, era uma blasfêmia. Os profetas eram a voz viva de Deus em meio ao povo. Ignorá-los era desafiar o próprio Criador. Betel, por sua vez, era símbolo de rebeldia. Lá, Jeroboão havia erguido ídolos para afastar Israel do templo em Jerusalém. A cidade vivia mergulhada em idolatria e desprezo pela verdade. Aqueles jovens representavam uma geração que não temia o sagrado. E sua zombaria era o grito de uma sociedade que virava as costas para Deus. Mas por que Deus reagiria com tamanha severidade? Porque no mundo antigo, a santidade era uma linha que não podia ser cruzada. Eliseu não agiu movido pela raiva. Ele invocou o nome do Senhor, e foi Deus quem respondeu. A presença divina não é apenas amor e consolo, é também poder e justiça. Aquelas ursas simbolizavam o juízo de um Deus que não pode ser zombado.
Em Betel, a reverência foi substituída pela insolência e o sagrado profanado. A resposta divina foi dura, sim, mas também pedagógica. Lembrete de que a glória de Deus não se brinca. Imagine o impacto, uma cidade inteira tomada pelo medo, as vozes zombadoras emudecidas. Os que presenciaram aquele momento jamais esqueceram. Não era apenas um castigo, era um chamado de volta ao temor, à santidade e ao respeito pela presença divina. Eliseu seguiu seu caminho, mas a mensagem ficou gravada nas pedras e na memória do povo. Deus não é um conceito para ser ridicularizado. Ele é real, vivo e poderoso. E quando o sagrado é tratado com desprezo, o próprio universo parece responder. Essa passagem não é sobre ira cega, é sobre a natureza divina, perfeita em amor, mas também em justiça. A humanidade moderna tenta entender Deus apenas como bondade e perdão, mas esquece que o mesmo Deus que perdoa é o que julga. O mesmo que salva é o que disciplina. O lado sombrio de Eliseu é, na verdade, o reflexo do lado justo de Deus. O profeta foi instrumento, não autor. Ele apenas pronunciou o nome que traz vida e também juízo. Essa história nos lembra que a fé sem reverência se torna frágil e a liberdade sem respeito se transforma em caos. Após o incidente, a cidade de Betel ficou em silêncio. Mas a reverberação daquele ato não se restringiu ao momento. A história se espalhou como um vento carregado de temor, atravessando gerações. Cada palavra, cada gesto foi interpretado como um lembrete de que desafiar a autoridade divina traz consequências sérias. Os jovens que zombaram não eram apenas indivíduos. Eram símbolos de uma sociedade que havia se afastado da luz de Deus. A lição não foi pessoal, mas coletiva, uma advertência de que a idolatria e a irreverência minam a alma e podem culminar em destruição para aqueles que insistem em ignorar a santidade. Eliseu continuou sua jornada, mas cada passo carregava a presença tangível de Deus. Ele não era apenas um homem, mas um canal de justiça divina. Para o povo, aquele episódio não foi um mero relato chocante. Foi uma experiência que exigia reflexão e transformação. A narrativa bíblica revela que a autoridade profética tinha peso real, não simbólico. Ignorá-la significava desafiar a própria estrutura moral e espiritual da comunidade. E ali, nas colinas de Betel, ficou claro que a palavra de Deus não era opcional. Era lei, era vida, era juízo. Alguns teólogos sugerem que os pequenos rapazes não eram crianças inocentes, mas jovens suficientemente conscientes para entender a gravidade de suas ações. Assim for, se a reação não é vingança arbitrária, mas correção dentro de um contexto de responsabilidade moral. No mundo antigo, a linha entre infância e responsabilidade social era tênue. A zombaria não era brincadeira, era desafio consciente à autoridade espiritual. Eliseu, ao invocar o nome do Senhor, ativou não sua própria força, mas a manifestação de um poder que transcende o humano, impondo ordem e reverência em um povo que se desviava da verdade. O episódio nos força a refletir sobre a natureza do poder espiritual. O que vemos não é apenas um ato dramático, mas uma demonstração da conexão direta entre Deus e seus servos ungidos. Eliseu atuava como mediador de uma justiça que não depende de sentimentos humanos, mas da santidade divina. Em um mundo que muitas vezes banaliza a fé, a passagem mostra que o sagrado não pode ser ignorado. Cada palavra, cada ato, cada olhar do profeta era carregado de significados que iam muito além do entendimento comum, desafiando-nos a contemplar a seriedade da presença de Deus.
Ao longo da história, estudiosos têm debatido se o incidente deve ser interpretado literalmente ou como narrativa simbólica. Alguns afirmam que a história é hiperbólica, uma forma de transmitir a gravidade da desobediência e da idolatria sem necessidade de violência real. Outros mantêm a literalidade, afirmando que Deus é soberano e que sua justiça pode se manifestar de maneiras que desafiam nossa moralidade moderna. Independente da perspectiva, o impacto da história permanece inegável. Ela provoca medo, respeito e reflexão profunda sobre a autoridade divina. Para o espectador contemporâneo, é difícil conciliar amor e justiça nesta narrativa. Mas a Bíblia não separa esses atributos. Eles coexistem na perfeição divina. O mesmo Deus que oferece misericórdia também sustenta o juízo. Eliseu não agiu por impulso humano. Ele foi instrumento do equilíbrio divino. Ao compreender isso, começamos a ver que o lado sombrio do profeta não é falha moral, mas a manifestação do lado sério e firme de Deus, que exige reverência e disciplina, mesmo quando sua magnitude nos assusta. Imagine viver naquela sociedade onde cada palavra dita a um profeta poderia desencadear consequências imensuráveis. O temor reverente era o cimento da ordem social e espiritual. A zombaria em Betel não era apenas insolência infantil, era desafio direto à autoridade de Deus, à estrutura moral e à sobrevivência da fé monoteísta em meio à idolatria. A reação, embora chocante, afirmava a importância da obediência e do respeito, lembrando que a liberdade sem reverência conduz ao caos. Ao observar o episódio, percebemos que a narrativa transcende tempo e cultura. Nos confronta com questões universais. Como entendemos justiça? Qual o limite entre misericórdia e correção? Como equilibramos compaixão e autoridade? Essas reflexões se aplicam não apenas à época de Eliseu, mas à nossa vida contemporânea. Cada decisão moral, cada ato de respeito ou desrespeito carrega repercussões que ecoam além de nós mesmos, lembrando-nos da importância de agir com consciência e reverência. O episódio também nos ensina sobre o peso da palavra. A zombaria verbal desencadeou o juízo divino. A maldição pronunciada em nome de Deus gerou uma resposta imediata. Isso nos lembra que palavras têm poder, construtivo ou destrutivo, e que devemos usá-las com sabedoria. A narrativa enfatiza que o sagrado, a autoridade e a responsabilidade não podem ser tratados levianamente e que ignorar esses princípios pode trazer consequências irreversíveis nos tempos modernos. Além disso, essa história nos força a reconhecer a complexidade da fé. Não é simples nem confortável. Deus é amor e justiça. Eliseu é profeta e instrumento. Betel é cidade e símbolo de rebeldia. Ao confrontarmos essa passagem, somos obrigados a refletir sobre a profundidade da Escritura e sobre como a justiça divina pode ser compreendida apenas por aqueles dispostos a olhar além da superfície. É um convite à maturidade espiritual, a contemplação e a reverência que desafia nossa compreensão superficial de fé. Os debates teológicos ao longo dos séculos mostram que a história impactou profundamente estudiosos e líderes religiosos. Alguns interpretam o evento como uma advertência severa, outros como metáfora da ordem divina, e alguns veem elementos literários que reforçam o respeito ao sagrado. Independente da interpretação, o impacto emocional é universal. O espectador sente o peso da santidade, a gravidade da desobediência e a importância de reconhecer a autoridade divina em nossas vidas. E o que podemos extrair para hoje? Primeiro, a reverência é essencial, não apenas aos profetas ou líderes espirituais, mas a todas as formas de autoridade moral. Segundo, cada ação tem consequência. Mesmo palavras ditas sem malícia podem afetar o equilíbrio social e espiritual. Terceiro,
Compreender a justiça divina exige humildade e estudo, porque não podemos aplicar padrões humanos a um julgamento que transcende o tempo, a cultura e a limitação humana. À medida que analisamos Betel, vemos que a lição de Eliseu se aplica à nossa vida moderna. Respeito, discernimento e consciência são fundamentais. A narrativa nos desafia a agir com responsabilidade, lembrando que a liberdade sem limites e a irreverência diante do sagrado podem gerar rupturas sérias. A história, embora mantém relevância, pois trata da essência da moralidade, da justiça e da complexidade de lidar com a autoridade, temas eternos e universais. Quando o profeta amaldiçoou os jovens, não houve ódio humano, houve alinhamento com a vontade de Deus, uma ação que revela a soberania do Criador sobre a história e sobre a humanidade. Esse é o ponto crucial. Eliseu não é o vilão da narrativa. Ele é um instrumento que mostra que a justiça divina não é caprichosa, mas necessária. O choque que sentimos é muitas vezes reflexo de nossa limitação em compreender o vasto alcance do divino. O lado sombrio de Eliseu, portanto, é mais um espelho do lado justo e rigoroso de Deus. O episódio nos desafia a não reduzir a divindade a sentimentos humanos, mas a reconhecer a complexidade da relação entre o Criador e seu povo. Cada ato profético, cada palavra pronunciada em nome do Senhor, carrega responsabilidade, peso e consequências. E esse entendimento nos convida a refletir sobre nosso próprio respeito ao sagrado e sobre como agimos diante de autoridade e fé. No fim, a história de Betel não é apenas sobre violência ou castigo. É sobre equilíbrio entre amor e justiça, sobre o respeito que o sagrado exige e sobre como a irreverência pode desencadear consequências inevitáveis. Ao estudar Eliseu, compreendemos que a fé não é apenas conforto, é responsabilidade, discernimento e ação consciente. Cada ato, cada palavra, cada escolha se conecta a algo maior, e essa passagem nos obriga a encarar essa realidade. Enquanto refletimos sobre os acontecimentos, percebemos que a narrativa não visa apenas chocar. Ela educa, instrui e transforma. Ensina que o poder espiritual tem limites humanos que precisam ser respeitados, que o sagrado não é negociável e que a reverência é essencial para a harmonia da comunidade. A história nos mostra que a justiça de Deus pode ser severa, mas é também correta, precisa e necessária para preservar a ordem e a fé. Por fim, ao contemplar Eliseu, vemos um homem marcado pelo peso da responsabilidade divina. Ele é profeta, líder, intermediário entre Deus e o povo. Sua calvície, zombada pelos jovens, se torna símbolo de toda a tensão entre o sagrado e o profano. A reação divina, inesperada e chocante, nos desafia a compreender a seriedade da fé, o poder da palavra e o impacto das ações humanas quando confrontadas com a autoridade do Altíssimo. Ao concluir, lembre-se, esta história não deve gerar medo, mas consciência. Ela nos mostra a profundidade do caráter divino, a importância do respeito e a responsabilidade que carregamos ao interagir com o sagrado. Eliseu é espelho da justiça de Deus, implacável quando necessário, mas sempre alinhada ao propósito maior de preservar a fé e a moralidade do povo. O choque inicial se transforma em aprendizado e reflexão. Agora, ao encerrar essa análise, considere as lições que permanecem atemporais: reverência, responsabilidade e consciência do poder da palavra. A história de Eliseu e dos jovens de Betel nos convida a refletir sobre como respeitamos a autoridade, valorizamos a fé e compreendemos a justiça. Cada detalhe, cada contexto histórico, cada interpretação nos aproxima da verdade mais profunda. Deus é soberano, justo e sábio, e sua palavra exige atenção, respeito e entendimento. Você se sentiu desafiado por essa narrativa?
Compartilhe suas reflexões. Pergunte a si mesmo: como posso aplicar esses princípios em minha vida diária? Como posso agir com mais discernimento, reverência e respeito? A história de Eliseu não é apenas do passado, é guia e alerta para o presente. Que esta reflexão transforme sua compreensão sobre fé, justiça e responsabilidade, inspirando uma jornada espiritual mais profunda e consciente.